Queria compartilhar uma palavra da parte do Senhor. O pastor Eli comentou muito sobre avivamento e missões. E eu gostaria de compartilhar então com os irmãos a primeira palavra que eu levei no sertão cearense, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Posso pegar uma aguinha aqui? Evangelho de Marcos, capítulo 10. É uma palavra simples, que o Senhor tocou muito no meu coração. A partir do verso 17. Peço aos irmãos que após a leitura continuem com suas Bíblias abertas, porque a gente vai voltar ao texto. Amém? Todos acharam? Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém e honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e, na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Oremos. Pai, essa é a tua palavra, palavra que não é minha, nem de ninguém, Senhor. Pai, nós pedimos a tua intervenção neste momento, Pai. Que o Senhor leve cativo a ti toda ansiedade, todo pensamento, Pai. Que nosso foco, a nossa atenção esteja presa a ti. Que o Senhor, que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, que não possa ser eu, mas que o Senhor possa, Pai, vivificar a tua palavra neste momento, nos fazendo meditar, degustar, digerir, e que possamos, Senhor, sair daqui não só como ouvintes, mas como fiéis praticantes, Pai. Pai, não nos deixe chegar em casa e simplesmente ligar a TV e ver o Fantástico e esquecer o que aprendemos de Ti, mas nos ajuda, Pai, a vivenciar, a sermos marcados, Senhor, por Ti, pela Tua presença, pela Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos, fizeram todo o ru quando eu disse que eu ia casar, e eu vou comentar uma situação que acredito que muitos pais ou muitas mulheres aqui vão me entender.
Muitas das vezes, quando a gente é solteiro, a gente para e a gente pensa, poxa, eu quero alguém assim, assado, alto, que toque baixo, ou que toque saxofone, que, sei lá, fale inglês, ou que tenha um carro. Nós traçamos características para alguém que nós desejamos. É verdade ou mentira? Eu acredito que, principalmente entre as mulheres, tem casos de mulheres que fazem realmente listinha. Não, eu quero um cara assim, assado. E engraçado que, depois que eu comecei a namorar, né, a Liliane, que é a minha atual noiva, ela falou, Yuri, você não veio nada a ver com a listinha que eu tinha pedido. E tem dessas coisas. Interessante que os pais fazem isso também para os seus filhos. Se chegar um camarada todo torto na sua casa para pedir a mão da sua filha, eu duvido que você não vai olhar o cabo de cima a baixo para falar, minha filha, tira esse cara daqui, senão eu tiro. E tem disso. E você pode estar pensando, poxa, Yuri, mas o que isso tem a ver com essa história que você está trazendo para a gente da Bíblia? Ora, tem tudo a ver. Porque neste capítulo, Jesus lida com um cara que ele era um dos mais cobiçados de Jerusalém. Um cara jovem, rico e religioso. Dizem que eu não sou tão feio. Só que quando olha a minha conta bancária, né, então eu já não estou nesse mesmo nível. Só que se você olha para um cara jovem, eu tenho 24 anos, você vê um cara 24, 23 anos, já rico, bonito, religioso, quem não queria ter um filho assim? Ou que mulher não gostaria de ter um marido, de namorar um rapaz assim? Então chega um cara com esse perfil, e talvez na época de Jesus, para ele ser jovem e rico, das duas, uma. Ou ele tinha uma família com um sobrenome, né, desse chique que todo mundo fala errado, que se escreve difícil. Ou ele realmente conquistou a sua riqueza, trabalhando desde cedo. E ele chega para Jesus. Ele era uma pessoa que, quando ele chegou em Jesus, os discípulos, não, chega para trás, que esse cara daí é responsa, deixa ele falar com o mestre. E ele chega para Jesus e fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus deve ter olhado o cara, bem arrumado, cabelinho penteado. E aí Jesus começa a perguntar, a soltar umas perguntas para ver qual era dele. Aí Jesus falou, no verso 18, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E aí Jesus começa a perguntar, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. E aí ele diz, mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então era um cara que estava em dia com Deus. E tudo que ele falou para Jesus era verdade, porque o verso seguinte diz assim, Jesus olhou para ele e o amou. Da mesma forma como a gente gosta de uma pessoa de graça, uma pessoa sincera, franca, que aborda a gente, e a gente vê que ela está falando a verdade, Jesus amou ele. Porém, Jesus viu algo na vida deste jovem que nenhuma outra pessoa tinha visto. Se fôssemos nós, teríamos olhado para aquele jovem que estava ali todo sábado na sinagoga, sempre honrando a Deus, orando, com os dízimos em dia, bem arrumado, rico. E Jesus disse a ele, falta-lhe uma coisa, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Interessante, meus irmãos, que Jesus olhou um defeito na vida dele. Jesus olhou algo que ninguém tinha visto. E Jesus faz um teste aqui. Esse versículo é muito bom interpretado em algumas igrejas, porque usam esse versículo para dizer que se a gente for evangélico, tem que vender e dar tudo para os pobres. Como se a nossa salvação fosse comprável. Como se nós pudéssemos dar algo para herdar a vida eterna ou para ter a salvação. Mas eu não creio que Jesus está fazendo isso no texto. Eu creio que Jesus está fazendo um teste. E é o que o contexto dá exatamente a entender. E que tipo de teste é esse? Ora, quando a gente ama alguém, a gente presenteia alguém. A gente abre mão do que for. E lá na minha família mesmo, nós já passamos
muitos apertos. Meu pai também veio de uma família humilde. Meu pai mesmo conta muitas histórias de meu avô abrir mão de coisas dele para poder abençoar os filhos. Eu creio que todo pai já deve ter passado por uma situação dessa, de abrir mão de algo de si, comprar algo para você, para o filho ter uma bermuda mais nova, ter um chinelo, ou para poder ajudar na mensalidade da escola. Ou até mesmo quando a gente ama alguém, a gente gosta de presentear ou de dar do nosso melhor. E aqui o que Jesus está falando é da mesma forma. Ele não está dizendo para o jovem rico que ele pode comprar a salvação, mas ele quer saber do jovem rico se ele é mais importante do que tudo o que ele possui. Se você me ama, se você quer dar a vida eterna, então abra mão de tudo que você tem. Porque se você abrir mão de tudo que você tem, eu vou saber que eu sou importante para você. Se a gente ama alguém de verdade, se de repente você recebe um telefonema, hoje tem muito golpe nisso, mas se a polícia te ligasse e dissessem, sequestraram teu filho, e eles estão pedindo que você dê tudo por ele, só assim eles vão libertar. Quem aqui não abriria mão de tudo pelo resgate do seu filho? E o que Jesus está fazendo é exatamente isso. Falta-lhe uma coisa. Ele estava testando o amor dele. Jesus queria saber aonde o amor dele estava colocado. Será que ele amava mais a Jesus ou os seus bens? Porque do contrário, não há como herdar a vida eterna. E é interessante porque se você for perguntar para qualquer pessoa na rua, você acha que você vai para onde se você morrer hoje? E qual é a grande resposta que a maioria dá? Não, eu vou para o céu. Dá o famoso, eu não mato, não roubo, não fumo, não estupro ninguém. Porém, de que adianta a pessoa querer ir para o céu se ela não quer Jesus? Porque o céu, meus irmãos, para o ateu, ele vai ser a coisa mais chata que existe, porque só vai ter Jesus. E da mesma forma, esse jovem rico, ele queria a eternidade, mas sem o Senhor da eternidade. E qual foi a resposta do jovem rico? Interessante que existem pessoas que nem verbalizam, mas a gente já sabe que ela não concorda. Quem conhece alguém assim? A minha noiva é assim, eu faço a pergunta para ela, ela nem respondeu, eu já sei a resposta. O que me deixa às vezes meio frustrado. Poxa, você não quer comer uma pizza? Aí olha assim meio torto, eu já vi que não quer, não precisa nem dizer. Ele ficou abatido. Só com a simples pergunta, o teste de Jesus, o rapaz ficou triste. Imagina ele olhando assim para baixo, triste. Ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. E eu imagino a cara de decepção de Jesus, olhando para os seus discípulos e falando, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E é interessante, porque os discípulos devem ter ficado abobalhados, porque o verso 24 diz, os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, não só os ricos, mas todos nós. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui existem duas explicações, tanto uma portinha que tinha no muro de Jerusalém, em que era impossível um camelo passar, como também você pegar uma agulha e tentar passar um fio do pelo de camelo, que em ambos os exemplos é impossível. Os discípulos ficaram perplexos, verso 26, e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Imagino eles, os pescadores. Alguém aqui já conheceu algum pescador? Já? Então, provavelmente, se você conhecer algum pescador, eu acredito que, eles não deviam ser pessoas poliglotas, que falavam francês, italiano, mon chéri, moi. Provavelmente, eles não tinham pós-doutorado, nem uma Nissan ou BMW na garagem. Geralmente, pescadores são pessoas mais simples. E eis aqui homens simples, sem um currículo recheado, sem muito estudo,
pessoas do interior da Galileia, Nazaré da Galileia, é quase lá para onde eu moro, Campo Grande. Lá onde eu moro em Campo Grande, a gente ainda zoa que Santa Cruz, que é mais longe ainda, é mais fim de mundo, né? E tem dessas coisas, eram pessoas do interior, pessoas simples, e eles viram um cara que era jovem, com saúde, rico, bonito, religioso, que falava bem. Se ele não podia ser salvo, quem pode? Se ele, que tem todo um perfil que é perfeito, né? A gente olha, poxa, esse cara é santão. Se ele não pode, quanto mais eu, que sou simples, que mal falo direito, que não tenho estudo. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Porque a salvação, não há nada que nós possamos dar para poder ganhar a salvação. Não é muito estudo, não é um carro bonito na garagem, não é um contra-cheque alto. É Deus quem efetua a salvação. Não há nada que nós possamos dar. E às vezes a gente fica tão apegado, até mesmo quando vai dar o dízimo: ah, Senhor, eu vou dar isso aqui agora, mas não é nós que nos sustentamos, é o Senhor que nos sustenta. Às vezes a gente dá do nosso serviço na casa de Deus, achando que é muito, que nós estamos fazendo alguma coisa, quando na verdade é nada, porque só Deus pode nos dar a salvação. E aí Pedro, no verso 28, diz assim: nós deixamos tudo para seguir-te. Tá bom, Jesus, não há nada que nós possamos dar para merecer a salvação, mas ele não deu, não abriu mão, meteu o pé. Mas e nós? Nós que abrimos tudo, ainda que nós não tenhamos nada, nós abrimos mão até das pequenas coisas que nós temos para andar ao lado do Senhor. E nós? Será que isso vai passar em branco? E é fantástico a resposta de Jesus no verso 29, porque ele diz assim: respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado o quê? Casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos. Aí eu vou abrir um parêntese aqui, antes de continuar. No Nordeste, as pessoas são muito apegadas à família. Aqui no Rio de Janeiro também. Porém, eu creio que no nosso estado, nas nossas cidades aqui no estado, nós somos apegados a uma coisa a mais do que uma família, que é o emprego. Cara, se de repente a gente recebe, o patrão chega e fala: olha, preciso conversar com você na minha sala. A minha irmã trabalha na AMIL e há umas 2 semanas atrás, o patrão dela começou a chamar todo mundo para conversar e saía da sala já demitido. E ainda falou assim: olha, não deu tempo hoje, mas vou conversar contigo segunda-feira. E isso na sexta-feira falou para ela. Ela passou o fim de semana virada pensando: já era, acabou. Eu falei: Raíssa, descansa no Senhor. Ela está no emprego até hoje. Mas nós ficamos assim. Nós somos muito apegados à nossa sustentabilidade. Nós pensamos logo assim: como eu vou me sustentar? Como que eu posso evangelizar se eu tenho que trabalhar quase 24 horas por dia? Por que eu tenho que estar na igreja no domingo, se eu podia estar, sei lá, vendendo outras coisas, abrindo a minha loja no domingo? Nós somos muito apegados. Nós recebemos uma notícia relacionada ao emprego, nós ficamos doidos. Nós ficamos caçando concurso público no jornal, caçando as melhores faculdades para poder nós montarmos o nosso currículo. E não é que nada disso tenha o seu valor, mas eu percebo isso muitas das vezes como um entrave na vida dos moradores do Rio de Janeiro, do estado, para se dedicar à obra do Senhor. Mas o que Jesus está falando aqui é exatamente o oposto. Enquanto muitos no nosso estado gastam a sua vida tentando conquistar a família perfeita, o carro dos seus sonhos, o emprego perfeito, ele diz: ninguém que tenha deixado casa, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos. E campos aqui é o sentido de trabalho, porque as pessoas que viviam naquela época viviam do campo, o seu trabalho era no arado.
Jesus vai na contramão. Enquanto nós queremos muitas das vezes ganhar, ele diz: ninguém que tenha perdido tudo isso deixará o quê? O que que diz o verso 30? Deixará de receber. Ninguém que tenha aberto mão de tudo isso deixará de receber quantas vezes? 100 vezes mais, com juros. Por causa de quem? Mas existe uma razão para fazer tudo isso. Não é você abrir mão de tudo por nada. É por conta de quê? De Jesus e do Evangelho. Ninguém que abrir mão de tudo isso deixará de receber 100 vezes mais por causa de mim e do Evangelho. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos ou campos. Meu irmão, não há nada que você possa perder que Cristo não possa devolver. 100 vezes mais. Às vezes a gente fica até para doar do nosso tempo. Ou até, poxa, por que eu vou evangelizar no meu trabalho? Eu posso ser demitido. Meu irmão, se te demitirem, Deus te dá o melhor. Porque não há nada que você possa perder por Jesus e pelo Evangelho dele, que ele não possa te dar 100 vezes mais. E muitas das vezes nós andamos como ansiosos, com medo de perder a nossa família, com medo da nossa renda ser afetada, enquanto que Jesus diz que nós temos que perder. Meu irmão, pode perder, porque quem nos sustenta é Deus. Ele falou isso para os discípulos, que abriram mão de tudo por ele, mas Jesus disse: não há nada que vocês sacrifiquem por mim, que passa desapercebido aos meus olhos. Jesus olha todo o sacrifício que nós fazemos por ele, e às vezes a gente desanima: poxa, eu estou passando por uma luta, eu estou lá sempre fiel, mas está sempre difícil. Meu irmão, Deus vai te honrar. Isso não é teologia da prosperidade, é o compromisso de Deus com aqueles que o honram. Não adianta sofrer pelos motivos errados. Aqui o texto não é porque você foi um má administrador da sua renda, não, é se você colocou Cristo em primeiro lugar. O jovem rico não colocou Jesus em primeiro lugar. A renda dele, os seus bens estavam em primeiro lugar. Ele não abriu mão de nada que ele tinha por Jesus, e ele não ganhou a vida eterna. Porém, o que Jesus diz no próximo versículo? Deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura o quê? E como é que esse trecho do capítulo 10 começou? O jovem rico chegou perguntando a vida eterna. Mas Jesus diz: quem abrir mão de tudo por mim, herdará a vida eterna. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica do sistema que nós vivemos, mundano, capitalista, em que, para nós ganharmos, você tem que o quê? Botar o dinheiro na poupança, num fundo de investimento do banco, né? Você compra uma casa e bota ela para alugar, você tem que mais. Mas a lógica do reino, para você ganhar, você tem que perder. E a gente não aprende a perder. Todos nós queremos ser vitoriosos, mas ninguém quer carregar a sua cruz. E meus irmãos, o que isso tem a ver com missões? Porque quando fala em pregar o Evangelho, as pessoas olham muitas das vezes para mim, que já rodei boa parte do Nordeste: puxa, jovem, glória a Deus, Deus te abençoe, vai com Deus, que Deus te leve. Mas ninguém ora assim: Senhor, me leva também. A gente vê outras pessoas que estão atuando e falam: Senhor, abençoa ele, mas ninguém ora: Senhor, me envia. E por que a gente não ora muitas das vezes assim? Porque a gente pensa: não, e como vai ser a minha renda? E o meu trabalho? E a minha família? Mas Jesus está dizendo para nós abrirmos mão. Nós não podemos receber da parte dele se nós não abrirmos mão. Como ouvirão se não há quem pregue? E existem, meus irmãos, mais de 42 milhões de evangélicos no nosso país. E a gente pensa: poxa, tem muito crente no nosso país. Só que ao mesmo tempo, existem mais de 6 mil povoados
no sertão nordestino sem ter um crente. A parte da Serra Gaúcha toda ali, que a gente vê, né, no Facebook, na mídia, Gramado, etc. Aquela região é muito carente do Evangelho. E no sul? E quem vai? A gente anda pelo bairro, pela cidade. Quantas igrejas? Você já contou quantas igrejas tem por aqui perto? Quantas igrejas? É uma fábrica de sal. Enquanto que eu passei por cidades e cidades em que não via um crente. Vou contar um testemunho, que eu trabalhei com a agência missionária há 2 anos, e em julho de 2016, eles foram no Vale do Xingu, lá entre o Pará e o Amazonas, visitar uma aldeia indígena. Eles trabalharam nessa aldeia 3 semanas, e quando acabou, o cacique chegou e falou: olha, eu quero que vocês chamem o líder da tribo de vocês para eu poder falar com ele. Aí chamaram o meu professor, o Thomas, foi lá falar com o cacique, e muitas dessas aldeias, eles já têm televisão, embora eles não entendam muito, porque eles falam outro dialeto, lá eles falam Paracanã, então eles sabem muito pouco de português. Mas, infelizmente, a FUNAI colocou televisão lá, e aí vira e mexe, botam lá canal. E eles falaram assim: olha, pela televisão, parece que nós vemos muitos evangélicos pelo Brasil. Muitos evangélicos, será que vocês não podem deixar pelo menos um de vocês aqui com a gente? Se vocês deixarem um de vocês com a gente, fica despreocupado, que a gente vai montar uma oca para ele, e eu vou instituir, isso o cacique falando, que se dê peixe e, 10% de toda a caça. Ou seja, pela maneira deles, eles estavam dispostos a dar moradia, a praticamente pagar, para que sustentar um missionário. Eles só queriam um, foram 10. Eles só queriam um crente. Quantos crentes nós temos aqui? E a gente pensa, né, Senhor, envia, mas e nós? Quantos crentes nós somos? E às vezes a gente pensa: não, mas eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho que conseguir a promoção, eu quero passar no concurso público, eu quero ser promotor, quero ser delegado, quero ser juiz federal. E é interessante que nós focamos a nossa energia numa parcela da nossa vida que é limitada, porque amanhã a gente morre, enquanto nós deveríamos estar semeando para a vida eterna, que é a vida que realmente importa. E nós, como cristãos, vivemos como ateus, como se não houvesse vida eterna, como se essa parte fosse mais importante que a vida que está por vir, se concentrando no presente, deixando que pessoas não ouçam o Evangelho. Porque, meu irmão, quantas pessoas vão para o inferno por não ouvir o Evangelho? Agora, você acha que Deus vai cobrar isso de quem? De mim somente? Você acha que o Senhor vai cobrar isso das pessoas que frequentam um centro espírita? Das pessoas que não creem em Deus? De quem é a responsabilidade, meus irmãos? Pregar o Evangelho. Foi uma das últimas palavras que Jesus disse. A grande comissão. E a gente vive como se ela não existisse, como se nós estando no nosso lugar somente nós estivéssemos fazendo a diferença, enquanto que há pessoas que esperam, pessoas que oram. Teve casos de pessoas que oraram 20 anos para que pudesse ir um crente lá pregar o Evangelho. E não ache que isso é apenas para jovens, que estão aí que nem eu começando a sua vida, porque esse meu amigo que é pastor num quilombo, o pastor que passou antes dele foi chamado com 35 anos, 3 filhos, todo estabilizado, e o Senhor falou: eu quero que você abra mão de tudo e vá para o estado mais pobre do país, menos evangelizado, no meio do nada, e fale de mim e do Evangelho. E ele foi. E ele conseguiu alcançar uma área muito grande, indo de jegue e depois de bicicleta para pregar o Evangelho para essas pessoas. Hoje ele está lá com a vida dele, mas e nós, meus irmãos, o que nós estamos semeando? Será que o nosso concurso público
vai fazer diferença na eternidade? Será que isso vai garantir uma morada melhor no céu para a gente? O que será que nós temos feito? E é interessante porque o nosso estado é um dos estados com o maior número de crentes do país por metro quadrado. Se você soltar um louvor da Aline Barros no ônibus, na caixinha de som, daqui a pouco vai aparecer um falando, ó glória. Se você der paz para um cara na rua vestido de terno, ó paz, você acha crente muito rápido. Muito. Só que não é estranho, para pensar comigo, que um estado que tenha um dos estados mais evangélicos do país, seja um dos estados mais violentos e que deu figuras como Eduardo Cunha, um dos estados mais corruptos, em que mais de um ex-governador está envolvido com processo de corrupção. Isso não é estranho, porque se o crente é sal da terra e luz do mundo, e aqui é o estado, um dos estados com o maior número de crentes do país, meu irmão, isso aqui era para ser uma Jerusalém celeste. Mas será que é? Hoje o cara diz que tu é crente, tu tem até medo de apertar a mão. Crentes enrolões. Há alguma coisa de muito errado acontecendo com a igreja no Rio de Janeiro, meus irmãos. E a gente clama por avivamento, mas a gente não consegue dedicar 10 minutos de oração e leitura da palavra. A gente faz marchas para Jesus, a gente cansa de encher o estádio do Maracanã, mas a gente não consegue ler a Bíblia toda uma vez ao ano. A gente tem dificuldade de ensinar a palavra de Deus para as pessoas. A gente não evangeliza. E eu creio, meus irmãos, que o nosso estado tem passado por tudo isso porque a gente ainda não colocou Cristo em primeiro lugar. A gente ainda não aprendeu a perder tudo por Ele. A gente ainda está concentrado muito em ganhar. Muito em ganhar. A gente sempre pensa no lucro. A gente sempre pensa na nossa vida. Mas e o que Deus quer de nós? Será que se Jesus olhar para a nossa vida hoje, Ele possa dizer, falta-lhe uma coisa? O que será que nós temos colocado na nossa vida que está antes de Jesus? Porque Jesus olhou para o jovem rico e Ele falou, você quer ganhar a vida eterna? Você ainda tem que abrir mão de muita coisa. Será que se Jesus olhar para a nossa vida hoje, Ele vai dizer a mesma coisa? Eu creio, meus irmãos, que Deus dá do seu Espírito, Deus honra aqueles que o honram. E se nós temos tido muitas vezes cultos secos, cultos de oração, às vezes que vem 10, vem meia dúzia de gato pingado. Meu irmão, como é que para um culto de oração vem menos gente do que se nós botarmos aí flashback, dance, não sei o que, tal, no sábado, e vem todo mundo? E não é indireta, porque em todas as igrejas o culto de oração é o culto que vem menos pessoas. E nós não oramos. Nós ligamos o celular no Facebook, no WhatsApp. Nós gastamos tempo defendendo política. Mas quanto tempo a gente gasta orando? E eu fico vendo os debates calorosos na internet, todo mundo, sobre essas eleições, e eu falo, Senhor, era para a gente estar te buscando. A gente coloca a nossa esperança em homens, mas o nosso país está perdido. E o nosso país está perdido. Não por conta do que os outros partidos fizeram esses anos todos, mas, meus irmãos, porque o nosso país não tem Jesus. O nosso país, todos os dias, pessoas estão morrendo, indo para o inferno. O nosso país está perdido. E nós estamos colocando a nossa esperança em políticos. Enquanto a igreja deveria estar orando e proclamando que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos colocado a nossa vida, a nossa esperança em coisas erradas. Achando que é um carro diferente que nós vamos financiar, uma casa própria que vai salvar alguém, enquanto que tem pessoas que precisam ouvir do Evangelho de Jesus.
E a gente clama: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino. Mas o que você está disposto a abrir mão pelo reino dele? A gente canta: teu é o poder, teu é a glória. Mas a gente não estende a glória dele nem a quem está do nosso lado. Porque ele não vai ouvir de quem não conhece Deus. Deus quer que você fale. Nós somos a extensão viva do reino de Deus. Somos nós, os soldados, que vamos estender e conquistar terras para este reino. Deus não conta com incrédulos. E se você é um discípulo dele, Deus vai te cobrar isso. Não podemos enterrar o nosso talento, meus irmãos. E aqui é um encorajamento. Essa palavra para nos encorajar, porque não há nada que nós possamos abrir mão. Deus dá uma segurança. Tudo que nós precisamos para poder fazer a obra, Deus já dá aqui. Ele dá irmãos, Ele dá irmãs, Ele dá uma nova mãe, Ele dá um novo pai. Ele dá filhos, Ele dá campos, Ele dá um novo trabalho, que for preciso para nós abrirmos mão por Ele, pelo Evangelho. E aí Ele diz: contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. A ordem do reino de Deus inverte todas as coisas. Porque hoje, os que roubam bilhões, os que querem ser mais famosos, que querem construir a sua vida e que zombam do nome de Deus, esses vão ser os últimos. Mas aqueles que abrem tudo por Cristo, pelo seu Evangelho, eles serão honrados. Pelas mãos do próprio Cristo, eles serão os primeiros. Meu irmão, você pode ser simples, você pode não ter nenhum ensino fundamental, mas se você coloca Cristo em primeiro lugar na sua vida, você vai ser o primeiro. Você vai estar à frente daquele que recebe milhões, porque você honrou o Senhor dos exércitos. O Brasil, meus irmãos, vai passar por um avivamento quando ele aprender a honrar quem deve ser honrado, a buscar quem deve ser buscado. E que nós possamos buscar, meus irmãos, porque se nós formos sair daqui, acabou o culto, a gente for comer alguma lanchonete, meu irmão, se tiver ruim, a gente vai falar para todo mundo que é ruim. A gente gosta de falar mal quando algo é ruim. Agora, se Deus é bom, se Deus é o doador de toda a vida, por que a gente não fala da bondade dele, ao invés de a gente ficar reclamando? E culturalmente falando, o brasileiro tem uma aptidão para fofocar e para falar mal. Meu irmão, para de falar das tuas tribulações, começa a reconhecer aquilo que Deus tem feito de bom na tua vida. Está todo mundo aqui bem vestido, a maioria provavelmente tomou banho, está cheiroso, bem arrumado, os varões, o pessoal pulou aqui, louvou a Deus com saúde. Deus nos trouxe em segurança, meus irmãos. Temos tido um dia lindo, mas a gente só olha a metade vazia do copo. Mas Deus tem nos sustentado. E se nós honrarmos, se nós colocarmos Ele em primeiro lugar, porque missões é fruto de um amor. Quando a gente ama alguém, a gente fala. Eu não posso chegar e falar sobre evangelismo se de fato a gente não coloca Cristo ainda em primeiro lugar, porque a gente coloca em primeiro lugar quem a gente ama. Se teu filho passar fome, meu irmão, você vai comer marmita, mas você não vai gastar o teu dinheiro com almoço para você no trabalho. Para quê? Para o seu filho não passar fome, porque você ama. A gente dá o melhor para quem nós amamos. O problema do jovem rico foi um problema de amor. Ele amava mais as riquezas do que a Jesus. Foi isso que faltou. E eu peço a Deus que, ao Jesus olhar para a nossa vida, que isso não falte na gente. Amém? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, Pai. Pai, perdoa, Deus, porque se muitas das vezes nós não temos falado de Ti, talvez seja porque nós não Te amamos tanto quanto nós pensávamos que amávamos, Senhor. Pai, perdoa-nos, Deus, porque a gente tem dado valor a tanta coisa, Pai. Pai, a gente recebe uma notícia ruim, a gente já fica tão ansioso.
a gente busca alento nas redes sociais, ou conversando com muitas pessoas, mas sem gastar o nosso tempo dobrando o joelho diante de Ti. Pai, a gente gasta tanto tempo, Deus, com o WhatsApp, com o Facebook, às vezes até demais no nosso trabalho, com filmes, etc. Mas a gente não gasta tempo contigo, Senhor. Pai, às vezes é tão doloroso acordar mais cedo um sábado para poder evangelizar. Pai, é tão difícil, Senhor, e tudo isso é porque nós ainda não Te amamos como nós devemos Te amar, Senhor. Porque o Senhor deu tudo por nós, Pai. Enquanto o Senhor convoca todos os Seus discípulos a abrirem mão das suas coisas pelo Teu reino, o Senhor abriu mão de tudo. O Senhor abriu mão da Sua glória. O Senhor abriu mão do Seu único Filho por nós. Antes que nós abríssemos mão de qualquer coisa, o Senhor já abriu mão de tudo para nos resgatar. E às vezes a gente não quer abrir mão de nada para alcançar quem está do nosso lado, Senhor. Pai, nos ajuda a Te amar, Senhor. Mas um amor que não mede esforços, que está disposto a abrir mão do seu tempo, da sua carreira, do seu futuro, do seu plano, Pai, da sua vida, Senhor. Tira o nosso orgulho, Pai. Tira o nosso ego, Senhor. Porque nós queremos muitas das vezes exaltar o nosso nome. Nós pensamos no nosso ministério. Nós pensamos na nossa vida, mas nós não pensamos na Tua glória. Nós não pensamos no Teu reino, Senhor, porque o Teu reino é um reino de cruz, é um reino que para ganhar nós temos que perder, Pai, mas nós não aprendemos ainda a perder, Senhor. Nós só queremos sair daqui ganhando, mas Pai, pelo nome de Jesus, que nós possamos sair daqui hoje dispostos a perder pelo Teu reino, Pai. Nos ensina a perder, mas a perder com honra, porque é por Ti, pelo Teu evangelho. Que nós não possamos sair daqui ganhando hoje, Pai. Perder sabendo que o Senhor há de repor 100 vezes mais. Perder sabendo que o Senhor está no controle. Perder sabendo que o Senhor é a nossa família principal. Perder sabendo que o Senhor é o nosso sustento. Não é o nosso patrão, não é a nossa firma, mas o Senhor é o nosso sustento. Que nós possamos sair daqui sabendo a perder, mas tendo a paz de que o Senhor estará em primeiro lugar, e que o Senhor é quem há de nos honrar. Que possamos abrir mão do nosso tempo para Te buscar, Senhor, o Teu reino em primeiro lugar, o Teu reino, a Tua glória, não a minha vida, não o meu nome, não o meu emprego, não o meu concurso público, não a minha faculdade, mas o Teu reino, a Tua glória, Senhor. Que possamos aprender a viver pela eternidade, Pai, porque tudo isso aqui vai passar, Senhor, e a vida que o Senhor tem preparado para aqueles que o honram é muito maior do que nós podemos imaginar. E o Senhor coroará os últimos desta vida em primeiro, Senhor. Nós seremos taxados de loucos, de burros, mas o Senhor diz que os últimos serão os primeiros. Pai, que o Senhor possa consolar nesta noite todo aquele que nesta noite já tem aberto mão da sua vida por Ti. Eu sei, Pai, que tem pessoas aqui que têm sofrido no seu trabalho, sofrido na sua família, porque tem exaltado o Teu nome lá. E eu sei que o Senhor contempla essas pessoas nesta hora, que o Teu Santo Espírito possa consolá-las e dizer: vai firme, meu filho, porque eu vejo as tuas lágrimas, e um dia você será o primeiro, porque agora que você é humilhado e eu sou exaltado, um dia você será o primeiro. Não há nada, Deus, que nós possamos abrir mão pelo Teu reino, que o Senhor não possa nos dar infinitamente mais. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor está no trono. O Brasil, o Senhor, se abala por conta dos resultados de uma urna eletrônica, mas o Senhor está no trono. Não importa qual seja o resultado, o Senhor é Deus, o Senhor reina, e o Senhor precisa ser exaltado, porque não há outro maior que Ti. O Senhor comanda o universo, Deus, e nada pode abalar, nada pode te mudar, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro.
Pai, nos ajuda a colocar o Senhor em primeiro lugar. Nos ajuda a ser amantes do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.